O hardware de código aberto é incrível, não apenas porque você pode usar o trabalho árduo e a inovação das pessoas de graça, quero dizer, como eu sempre digo, você deve contribuir regularmente e apoiar os projetos de que gosta, mas porque também permite uma criatividade e colaboração sem restrições. Talvez seja por isso que eu sinta que todos os dias há uma nova ferramenta empolgante, cabeça de ferramenta ou modificação de gabinete ou outro upgrade que todos estão simplesmente adorando. É por isso que, neste vídeo, vou tentar dar algum sentido ao caos, selecionando e explicando as 23 principais atualizações de código aberto para a sua impressora 3D. Vamos nessa! Para quem está chegando agora, este é o terceiro vídeo da série, mas não se preocupe, você pode assisti-los em qualquer ordem. Vamos linkar os dois primeiros, que cobriram impressoras 3D de código aberto e sistemas multimateriais na descrição abaixo. Apenas lembre-se de abri-los em uma nova aba e voltar para este vídeo. Se você sair do vídeo muito cedo, o algoritmo vai me punir severamente e não de uma forma boa. Vamos começar com os extrusores. Com o aumento das velocidades de impressão e o acesso a filamentos mais exóticos, os designs de extrusores precisaram acompanhar essa evolução. Aqui estão alguns designs open source legais de extrusores que beliscam e empurram plástico sem embalagem extra. Jesus, o que é isso, laboratório estrela vazia? O Piccolino é um extrusor ultra leve, open source, de acionamento direto criado por Dmitry Romanovich, conhecido online como Midex. Com menos de 150 gramas para a cabeça de ferramenta completa, é ideal para configurações de várias ferramentas de alta velocidade como Independent Dual Extruder ou trocadores de ferramentas onde o peso é importante. Infelizmente, este ainda está em desenvolvimento e ainda não foi totalmente publicado, mas parece que ainda está em desenvolvimento ativo. E eu senti que era um design legal e inovador o suficiente para apresentá-lo mesmo que ainda não esteja disponível. Como de costume, todos os links relevantes para aprender mais estarão na descrição do vídeo. O Galileo 2 ou G2E é o redesign completo de próxima geração do extrusor de acionamento planetário Galileo original de Jared Co., construído especificamente para configurações de Voron Stealth Burner. Ele possui um robusto redutor de alumínio personalizado, ou MJF, de 9:1 e um novo motor de passo de 9 dentes para 20% mais contato com os dentes, o que é sempre bom. Oferece extrusão suave e poderosa com desgaste mínimo. A engrenagem de acionamento de 16 mm e o rolamento ocioso minimizam os artefatos de filamento e o trem de força planetário o torna silencioso e de alto torque comparado ao relógio padrão. 2 kits de queimador furtivo estão disponíveis na LDO West 3D por cerca de $45 a $55. O Orbiter é um extrusor de acionamento direto de alto desempenho de código aberto criado por Lawrence Roby, com versões comerciais produzidas pela LDO Motors. Na versão 2.5, ele possui uma caixa de engrenagens planetária com proporção de 7,5:1, proporcionando uma força de extrusão extrema e alimentação de filamento suave e precisa, mesmo em altas velocidades ou com filamentos lentos e macios pesando cerca de 130 gramas. Os recursos exclusivos incluem engrenagens de acionamento curtas, endurecidas, guias de saída em aço inoxidável resistentes à abrasão, engrenagens flip para melhor equilíbrio, baixo backlash e opções como sensor de filamento com carga e descarga automáticas. Os custos variam conforme a configuração. Um kit, faça você mesmo com peças impressas e motor de passo é econômico, enquanto uma unidade motorizada completa LDO 5.2.5 pode custar cerca de $55 a $62 antes dos upgrades. O Sherpa Mini é um extrusor de acionamento direto de engrenagem dupla de código aberto desenvolvido pela Apex Engineering e Anlin, com refinamento e múltiplos lançamentos para melhorar o torque, silêncio e facilidade de construção. Ele usa um design de hobby de engrenagem dupla para entregar uma força de extrusão séria de maneira silenciosa e suave. E pesa cerca de 136 gramas na versão Mini. Você pode obter por conta própria ou comprar kits prontos a partir de cerca de $60 para as versões usinadas em controle numérico computadorizado com motor incluso. E você pode fazer isso através da Fizek ou Fabrico. Ei, quer ficar estranho? Confira o Rainbow Dragon, um extrusor de filamento duplo para a impressora Voron 00.2 e impressoras para formigas, mas pode ser usado em qualquer uma. Ele é baseado no Hotend de filamento duplo FADES Tight e usa 2 motores de passo para extrudir 2 filamentos diferentes através de um bocal.
Isso é bem legal. Minha primeira impressora foi uma bocal de mistura de duas cores Bolden, mas nunca vi ninguém tentar extrudir 2 filamentos diretamente na cabeça da ferramenta assim. Você está olhando para cerca de $100 entre o hot end, alguns motores de passo, 2 conjuntos de engrenagens BMG, etc. Esteja ciente que isso é um trabalho em andamento e exigirá muita experimentação e ajustes, tanto em hardware quanto em software, para funcionar confiavelmente. Você também precisará trocar sua cabeça de ferramenta para um Dragon Burner, o que nos leva às cabeças de ferramenta. Se você quer melhorar mais do que apenas sua extrusão, como obter um peso mais leve ou melhor refrigeração, confira esses incríveis projetos de cabeça de ferramenta de código aberto, começando com o que acabei de mencionar, o Dragon Burner. Agora, todos nós conhecemos o Voron Stealth Burner. Está bem atrás de mim, um design elegante e integrado que parece ter se tornado padrão para a maioria das construções Voron. Mas também é um garoto robusto e oferece no máximo uma refrigeração medíocre. O Dragon Burner é um cabeçote de impressão de alto fluxo de código aberto desenvolvido pela comunidade Voron com contribuições lideradas por Chirp 2605. Aperfeiçoado após várias iterações, ele é projetado para velocidade, apresentando 2 sopradores de resfriamento de peças de 4010 e um ventilador de extremidade quente de 3010, além de otimização de poeira baseada em testes de dinâmica dos fluidos computacional. Tal como o Stealth Burner, o Dragon Burner é compatível com as principais extremidades quentes e oferece um ecossistema completo de atualizações. Mas o que realmente se destaca é o seu design modular. Capas impressas, suportes de LED de sonda e montagens de extrusora intercambiáveis para mini Sherpa, Orbiter, etc., tudo de código aberto, com arquivos STL Bomb Config no GitHub. Imprima o seu ou pegue versões de alumínio usinado na descrição. Se gosta do Dragon Burner, mas quer ir mais rápido, confira o Rapid Burner, também do Chirp 2605. Ele possui quase todas as mesmas especificações e componentes que seu primo menor, mas é esticado para se ajustar aos hotends de ultra alto fluxo da FADUS. A seguir, confira o Evoth Toolhead por, você adivinhou, Chirp 2605. Ele é projetado em torno de hotends de alto fluxo e ultra alto fluxo, sendo mais compacto e leve do que o Rapid Burner, o que o torna perfeito para trocadores de ferramentas ou configurações menores. Ok, acho que já divulgamos bastante o Chirp e seus ótimos projetos. Mudando de assunto sem trocadilhos, vamos falar sobre Nadir e Christian da CN3D, designers de cabeçotes de ferramentas. Eles são conhecidos por atualizar várias impressoras, principalmente da Sovol, e também por criar spin-offs de código aberto do projeto Voron, como o cabeçote Spartacus, que estou usando no meu trocador de 7 ferramentas se um dia eu terminar. O Spartacus, baseado no Voron Mini Stealth Burner, apresenta melhorias em desempenho e acabamento. Ele oferece LEDs NeoPixel integrados, dutos de refrigeração inteligentes, refrigeração da placa do cabeçote, suporte a várias extrusoras, incluindo Bondtech BMG, LGX e LDO Orbiter. O melhor é que ele usa principalmente peças impressas e de prateleira, sendo muito acessível de construir. Sua menor pegada permite encaixar mais deles na construção de trocador de ferramentas, pois não se sabe quando teremos acesso ao Bondtech Index. Links na descrição. A seguir, vamos analisar um dos designs mais singulares da CN3D, o Xenomorfo. Originalmente projetado para o Sovil SV08, o Xenomorfo possui muitos elementos únicos e inteligentes. Com conectores de pino pogo magnéticos para trocas fáceis de LED e ventilador, dutos de ventilador personalizáveis para resfriamento de 2 partes 4010S e compatibilidade com o extrusor Orbiter. Ele possui sensores e cortador de filamento, sendo compatível com Multi-Material Unit e a prova de futuro. Mas sejamos realistas. O principal motivo para escolher o Xenomorph é seu design elegante que cobre todo o caos, independente da placa de cabeça usada. Com alguns dos designs da CN3D agora cobertos, vamos mudar para outro designer muito prolífico, Armchair Heavy Industries, e sua cabeça de ferramenta Zoll. Evoluído de seu popular Mantis, o Zoll enfatiza a modularidade, a facilidade de serviço e o fluxo de ar. Ele utiliza dois 4010 e um ventilador de extremidade quente de 2510, atingindo 12.000 RPMs para máximo resfriamento. É um ventilador de extremidade quente de 2510 que atinge 12.000 RPMs para máximo resfriamento.
Tudo isso e pesa apenas 260 gramas com um extrusor mini Sherpa. No GitHub chamam de feio, mas eu acho que parece incrível, especialmente a versão pressão positiva, contínua nas vias aéreas. Mas se louva a Deus não são a sua praia, talvez você prefira a cabeça de formiga, a cabeça de ferramenta super leve da equipe Printers for Ants. Mas não se preocupe, ele também pode ser adaptado para impressoras maiores. Como muitos cabeçotes desta lista, ele utiliza 2 sopradores, 4010, e um ventilador de ponta quente, 2510, mas este usa o Galileo 2 em vez do Sherpa Mini. Em vários aspectos, acho que rivaliza com o Dragon Burner, mas na minha opinião é muito mais bonito. Sem ofensa aos fãs do Dragon Burner. Vamos analisar o arquétipo a seguir. O sistema modular definitivo de cabeçote de ferramenta da Armchair Engineering. Ele é projetado para total personalização, ideal para quem deseja ir além dos limites do Fused Deposition Modeling. Ele suporta uma ampla gama de opções de pato, como o Atrocity, Blackbird, Breakneck, Mjolnir e Zephyr. Ele também possui múltiplos rotantes do rápido e do Dragon Ultra High Flow, o VZBot Goliath. Ele até suporta diferentes estilos de extrusora como o Sherpa Micro, o Sherpa Mini, o Orbiter, o VZ Hextrudort e muito mais. Já vi algumas configurações loucas e bem legais de pressão positiva contínua nas vias aéreas baseadas no arquétipo. Lembre-se que mencionei antes que a maioria desses designs parece usar ventiladores de sopro de 4010. Bem, aparentemente eu não sou o único que notou, porque a Armchair Heavy Industries realmente nomeou este como o A4T, ou outra cabeça de ferramenta de 4010. Esses 4010 estão conectados a dutos de foco para excelente refrigeração, eficiência compacta de fluxo de ar e neopixels embutidos para iluminar a zona de impressão. Há suportes modulares para placa e extrusora que acomodam diversos extrusores, como o Sherpa Mini, Galileo 2, Orbiter, LGX e outros. Diferente de outras cabeças de ferramentas, o A4T possui modificações comunitárias à prova de futuro, como cortadores de filamento e braços agitadores. Uma construção completa faça você mesmo deve custar entre 60 a 80 conforme suas escolhas. Se todas essas opções parecem esmagadoras e você só quer uma cabeça de ferramenta e extrusora bem projetadas e integradas que funcionam bem juntas, confira o novo Jabberwocky. Projetado para alto desempenho com vários materiais, enfatiza trocas de filamento confiáveis com cortador integrado. Além disso, apesar de ser um design de código aberto, há kits disponíveis com um Hot End Fadus Conch integrado, capaz de um fluxo de 35 mm3 por segundo. Há uma engrenagem de acionamento composta Bondtech, acionada por um motor de passo LDO, National Electrical Manufacturers Association 14, e inclui uma placa de ferramentas USB LDO Nighthawk 36. E tudo foi projetado para funcionar em conjunto. Além disso, conta com LEDs de status, ventiladores de alta pressão estática, alívio de tensão do cabo e outros recursos. Este está disponível montado ou não montado. Custa cerca de $150 no total, e eles devem ver o segundo lote entregue por volta de julho de 2025. Agora, se você chegou até aqui no vídeo e ainda não encontrou a cabeça de ferramenta perfeita que te agrade, não se preocupe. Você sempre pode criar seu próprio Hiromi Gen 7 do MediaMan 3D. O Hiromi não é tanto uma cabeça de ferramenta, mas sim uma plataforma completa para total personalização e compatibilidade. Pense nisso como um Lego para cabeçotes de impressoras 3D. Ele possui uma base padrão com suportes intercambiáveis para extremidades quentes, extrusoras, ventiladores, sondas, LEDs, acelerômetros e guias de cabos. E tudo isso é mantido e atualizado ao longo do tempo. Segundo os usuários, o resfriamento de peças do dispositivo é excelente, superando configurações de fábrica, mantendo-se leve. E ao contrário de muitas das cabeças de ferramentas que já cobrimos antes, que são projetadas para Vorons ou, no mínimo, impressoras que usam extrusões de 2020, o Hiromi suporta mais de 115 impressoras, 47 Hotends, 37 extrusoras e dezenas de outros acessórios com mais compatibilidade adicionada a cada lançamento. Sinceramente, admiro o MediaMan 3D. Ele pode chamar isso de Hiromi e pode ter um logotipo no estilo Superman, mas este é um esforço verdadeiramente hercúleo que ele fez pelo bem da comunidade. Links na descrição. Você está imprimindo mais rápido e resfriando melhor. Vamos aprimorar essa caixa, se você possuir uma, para que possa imprimir de forma mais segura, quente e prática. Começando com essas travas de encaixe imprimíveis.
Pode ser exagero chamar isso de projeto de código aberto, mas eu tinha que compartilhá-los porque fiquei tão irritado e frustrado com minhas antigas travas magnéticas. Desde que mudei para essas, a vida tem sido muito mais conveniente. Basicamente, essas travas permitem que você remova os painéis do seu Voron em segundos, mas, ao contrário das travas magnéticas que muitas pessoas, incluindo eu, usam, elas não exigem que você coloque o painel na orientação correta, nem caem quando você tenta imprimir preenchimento giroide. Nevermore é uma família de módulos de filtro de carvão ativado de código aberto projetados para limpar os vapores de compostos orgânicos voláteis dentro de impressoras fechadas. Pode ser confuso com as versões 5.4, 5.5 Duo, 5.6 Micro e Extra Grande para se adaptar desde um 5 Oron 0 até um 2.4 e construções personalizadas. Mas cada modelo recircula o ar filtrado de volta para a câmara, retendo calor e eliminando vapores mesmo com as portas abertas. Escolha o tamanho do ventilador de acordo com o espaço e a potência desejada. Independente da escolha, você terá um ar mais limpo sem alterar a temperatura da câmara. Apenas lembre-se de pegar carbono livre de ácido ou você vai se arrepender. Agora vamos falar sobre uma atualização muito mais controversa e honestamente perigosa, que é o iHeater. Como o nome sugere, o iHeater é uma solução compacta e acessível para impressoras 3D sem uma câmara aquecida ativa ou com conectividade limitada à placa principal. É especialmente útil para modelos com placas proprietárias onde não há portas disponíveis para um ventilador, aquecedor ou termistor. O iHeater resolve este problema de forma simples e universal. Ele pode operar independentemente com seu próprio firmware, como um dispositivo autônomo controlado pelo clipper ou conectado à impressora via USB. Agora tudo parece e soa muito bem, mas não vem sem riscos. Aquecedores de câmara, especialmente os que consomem 100 watts de 220 volts da rede elétrica, são extremamente perigosos. Eles não só podem causar eletrocução e morte, como também podem incendiar sua casa. A equipe Voron proíbe explicitamente discussões sobre aquecedores de câmara, pois isso não é uma brincadeira. Dito isso, Ruslan parece saber o que faz e adicionou recursos de segurança como um fusível térmico à placa. Na verdade, vou testar e experimentar o iHeater e dar a ele alguns feedbacks nas próximas semanas com a ajuda de um amigo eletricista certificado. Mas, por favor, se você não tem conhecimento de como trabalhar com segurança com a tensão da rede elétrica, não tente fazer isso. Fizemos um vídeo completo sobre sistemas multicoloridos, que você deve assistir depois deste, se ainda não o fez. No entanto, não abordamos no vídeo anterior os pequenos complementos, atualizações e acessórios criados pela comunidade para aprimorar o funcionamento desses sistemas. Então, vamos dar uma olhada nesses, começando com o cortador de filamento Filimatrix, ou Filimetrix, da Sorted 01. No vídeo anterior sobre MMUs de código aberto, mencionei que a maioria deles requer a adição de um cortador de filamento para remover as pontas macias e esvoaçantes. Mas qual deles você deve usar? Bem, se você está usando o Stealth Burner, vai querer conferir o cortador de filamento Filimatrix ou o Filimetrix. Eu sei, é super confuso, mas um é basicamente uma adaptação e limpeza do outro. Ele adiciona uma lâmina de corte acionada cinematicamente na cabeça da ferramenta para trocas de filamento limpas e confiáveis, sendo fácil de construir. Mas e a purga? Para isso, confira o Blobfire do Dendrawin, um coletor de purga inteligente que substitui os volumosos blocos de purga. Ele extrai automaticamente pequenos blobs ordenados em um balde e limpa o bico antes de retomar a impressão. Além disso, extrair blobs em vez de blocos de purga economiza tempo e material. Ele é montado na traseira esquerda de um painel Voron 2.4 ou Sovel SV08. Ele usa um servo para agitar os blobs para baixo, pausando automaticamente quando o balde está cheio, evitando limpeza bagunçada. Há kits com escova de latão ou silicone, placa de circuito impresso micro, interruptor e balde por cerca de $22 a $30. Confira também minha entrevista em podcast com o Dendrawin, se estiver interessado. Então lidamos com o corte, lidamos com a purga, e quanto ao reenrolamento e prevenção de emaranhados, a menos que você use algo como o Box Turtle, confira o Filamentalist, um elegante reenrolador de carretel passivo feito para várias configurações do Voron Multi-Material Unit. Acredite ou não, ele não requer eletrônicos nem motores, apenas um design mecânico inteligente, uma embreagem com mola e rolos com anel O, movidos pelo empurrão axial do filamento para enrolar a folga durante as descargas, minimizando o atrito do buffer e economizando espaço.
Isso é bem confuso, então apenas assista isso em ação. Os arquivos STL Guias de Instalação e Kits completos da bomba estão disponíveis no GitHub e AliExpress por cerca de $8 por bobina. Usuários também estão lançando modificações como o Wrap Rack. Tudo bem, chegamos ao fundo do poço, as outras atualizações que simplesmente não se encaixavam em nenhuma outra categoria, mas que tenho certeza que vocês vão notar se eu admitir. Antes de encerrarmos, falemos sobre o Voron TAP. Voron TAP é o sistema oficial de sonda Z de código aberto da Voron, que abandona a antiga sonda indutiva ou modificações do usuário como o clique em favor de usar todo o hot-end como a sonda. A cabeça da ferramenta é montada em uma estrutura suspensa cinematicamente com um sensor de efeito Hall. Quando o bico toca a cama, o TAP detecta o contato. É extremamente preciso, repetível e elimina completamente os desvios da sonda. E como é um gatilho mecânico, funciona em qualquer superfície, até mesmo vidro ou camas muito sujas. Não uso o TAP porque adicionar um trilho e um carro metálicos deixará minha cabeça de ferramenta ainda mais pesada, mas esta é uma alternativa de código aberto para a sonda E3DPZ que eu uso. E finalmente temos o sensor de movimento de filamento Roadrunner. Como você deve saber, eu imprimo muitos filamentos reciclados em casa e também tenho algumas impressoras grandes. Como já reclamei antes, acredito que em 2025 um sensor de fim de filamento não é suficiente. Precisamos de sensores de movimento de filamento acionados quando o filamento está obstruído ou preso. No passado, sensores como esses eram extremamente caros. Felizmente, os comerciais tiveram uma redução de preço, mas se você não quer lidar com pedidos ou quer economizar alguns trocados, você pode realmente criar o seu próprio. E isso pode ser feito usando o sensor de movimento de filamento Roadrunner, com apenas $12 em peças, incluindo um codificador rotativo magnético, um LED, um interruptor infravermelho e uma placa de circuito impresso. Este dispositivo pode rastrear o movimento de filamento submilimétrico e enviar informações para a impressora via Universal Asynchronous Receiver Transmitter, ou I2C. Interessante. Aí está minha lista das 25 ou mais cabeças de ferramentas extrusoras e atualizações de código aberto mais empolgantes para sua impressora 3D. Mas, como sempre, tenho certeza de que perdi muitos projetos excelentes e sei que vocês vão me contar tudo sobre eles nos comentários abaixo. Quem sabe eu faça outro vídeo na série? Inscreva-se se gostarem deste. É tudo por hoje, mas vejo vocês na próxima camada.